Viva! João Porfírio, fotojornalista, mais fotógrafo, mais jornalista, como é que tu te sentes? Como é que tu vives com essa complementariedade? Com essa... Mais jornalista, sem dúvida. Mais jornalista. Olá, antes de mais. E pedir Olá, desculpa por as consecutivas falhas que tive contigo. Ninguém sabe, mas podemos começar por aqui, que é, nós tínhamos combinado Vamos assumir que quem falhou todas as vezes fui eu. Não. Começar por aí. Não foste tu. Quem falhou foi a atualidade. E os jornalistas são escravos da atualidade. É isso mesmo. Podemos contar o que é que aconteceu? Claro. Então, havia um momento em que estávamos combinados para gravar e subitamente, ai Jesus, que agora temos a Assembleia da República. Antes tu ficaste com uma ligeira dor de barriga, isso passou. Entretanto, há o Parlamento, lá tu tiveste que ir de armas e bagagens com a tua máquina fotográfica, fotografar o dia 1 do Parlamento. Certo, e o que era esperado, a eleição do Presidente da Assembleia da República sem espinhas, não é? Como costumamos dizer, portanto à primeira e sem grande dificuldade, acabou por ser à quarta e no dia seguinte. Portanto, e foi isso que fez com que a nossa conversa ficasse adiada. Lá está, o título do artigo para o qual tu colocaste fotografias do Observador é as 30 horas de eleição do Presidente da Assembleia da República. Exato. No fundo isso é contar com o ovo no cu da galinha, não é? Tu vais a pensar mais um dia no escritório, vais lá fotografar os deputados a entregar os seus dados, a fazer eles próprios também uma fotografia, a apresentarem-se, sorrisos, e subitamente aquilo transforma-se noutra coisa diferente. Sem dúvida, nós até começámos o dia com a expressão que tu usaste é perfeita, o ovo no cu da galinha, porque já se falava nos corredores parlamentares que Aguiar Branco podia ser de facto eleito e podia ser o indicado pelo PSD para ser Presidente da Assembleia, e foi, como vimos, e nós começámos o dia com ele. Curiosamente. Com ele, a fotografá-lo. A fotografá-lo, fomos ter com ele a casa, estivemos a fazer a reportagem durante todo o percurso de casa dele à Assembleia. Ele já a receber bastantes telefonemas e todas as pessoas que se cruzavam com ele na rua ou nos corredores já lhes davam os parabéns. Uhum. E ele muito calculoso, não, mas a eleição é só mais logo. ainda não sou. Bom, era uma coisa que estava na palma da mão, quase como garantido, e que depois vimos, foi a novela que vimos durante todo aquele dia até quase à meia-noite e meia, que foi a hora que eu saí do Parlamento nesse dia, e depois toda a novela que continua no dia seguinte, com aí sim a quarta votação e finalmente a eleição. Como é que é Aguiar Branco, agora Presidente da Assembleia da República, já eleito, como boneco, como modelo fotográfico? Como é que ele é? Lá está. Ou melhor, deixa-me se calhar reformular. Como é que ele era quando te recebeu na manhã em que ia... Ainda não era, mas a face, como é que ela falava, e depois como é que foi evoluindo ao longo dessas 30 horas? Porque tu foste tirando sempre fotografias. É verdade. Bom, é um bocadinho injusto até para outros atores políticos de quem eu acompanho quase diariamente, 24 horas por dia quase, e 365 dias por ano. Estou a falar do Primeiro-Ministro ou o atual ainda Primeiro-Ministro até amanhã. Uhum. E ainda o Presidente da República. O Aguiar Branco foi a primeira vez que fotografei, foi a primeira vez que tive uma interação com a Aguiar Branco. Ainda não era jornalista no tempo em que Aguiar Branco era ministro, portanto não lidei com ele. E como é que é essa relação? Vocês falam? Falamos, eu faço questão de falar sempre e de me apresentar e de dizer ali ao que estou. Diga ao que venho. Olá, eu estou aqui. Exatamente, sou esta pessoa e o trabalho que venho aqui fazer. Geralmente faço este tipo de trabalhos com outros colegas ao lado. Portanto, eu vou precisar que faça isto, faça aquilo, que finja que eu não existo, que faça a sua vida normal. Não pedes uma pose? Não, nunca. Neste tipo de reportagem eu só peço pose numa única situação, que é retrato. Quando eu preciso efetivamente de um retrato, a olhar para mim com um ar sério ou não, depende do intuito do retrato, mas só aí é que peço a pose. E a reportagem era exatamente essa, era dar ao leitor como é que é uma pessoa no seu dia-a-dia, em que vai ser eleita a segunda maior figura do Estado português. E foste à casa dele? Estivemos à porta de casa dele, portanto, cada pessoa lida com a sua privacidade de maneira diferente, e o que combinámos foi de facto à porta de casa dele e fazer todo o percurso que ele fez questão de fazer a pé, num dia muito chuvoso, numa manhã muito chuvosa, e pronto, e foi isso. Nós começámos uma reportagem sem saber
aliás, a ter quase a certeza que iria ser eleito Presidente da Assembleia da República, acabou por aquelas 3, 4 vezes que nós vimos ser quase chumbado, vimos o nome dele ser retirado das opções do PSD, e o que é que tu vês na tua Câmara quando estás naquele momento imediatamente em que é anunciado primeira eleição, Aguiar Branco não consegue os votos suficientes para a eleição? O que é que tu vês? O que é que tu vais à procura? Aí vou à procura, sem dúvida, das expressões e da expressão corporal e, sobretudo, facial. É perceber quem é que ele cumprimenta imediatamente depois de ser chumbado, ou, naturalmente, a par disso, quem é que ele cumprimenta quando é eleito. E é isso, é exatamente isso que eu procuro para todo o meu trabalho. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui bem perto de nós, no Altis, na noite eleitoral do Pedro Nuno Santos, o que eu procuro é exatamente aquilo que o ator político me quer dar. Portanto, eu não vou lá pedir ao ator político para me dizer, por favor, baixa a cara, ou faz uma cara triste, ou emociona-te, ou entra aqui em palco em cabisbaixo. Eu só consigo dar ao leitor aquilo que o ator político me quer dar ou me consegue dar. E na verdade essa noite eleitoral foi riquíssima, porque Pedro Nuno Santos disfarçou muito mal a derrota, e foram inúmeras as expressões de derrota e de perda e de tristeza e desilusão que o Pedro Nuno Santos brindou os fotojornalistas nessa noite. Por exemplo, o que é que ele fez? Muitas cabeças baixas, muito coçar a cabeça, muito pentear o cabelo, muito ajeitar a gravata. E há uma imagem que eu tive a sorte de estar posicionado ali no sítio onde estava, que não é uma foto que eu fiz de lado, de frente, é uma foto que eu fiz de lado, em que está o presidente do partido, Carlos César, Pedro Nuno Santos com a cabeça baixa e a mão na testa, claramente posição de derrota e de fragilidade, e Carlos César com a mão nas costas a empurrar Pedro Nuno Santos para frente do púlpito. E lá está essa fotografia, porque tu estás a fotografar e editorializar aquilo que estás a fazer, ou preocupas-te só com fotografar e depois é que vais olhar para as fotos que tens? Como é que... Eu costumo dizer que eu fotografo sempre primeiro com os olhos do que com a câmara. Ou seja, há estes instantes, foi um 40º segundo que Carlos César empurra, fez perfeitamente, que empurra Pedro Nuno Santos para a frente do palco. E tu clique. E aí tem que clicar, aí não há maneira nenhuma de ver primeiro com os olhos do que com a câmara. Tem que ser quase um instinto de eu não posso tirar o dedo do botão neste momento em que pode acontecer de facto aqui alguma coisa que tenha leitura política. Eu gosto muito de política e procuro pôr esse gosto e esse... pequeníssimo conhecimento que vou tendo sobre política nas imagens e fazer com que as imagens contem de facto uma história que complemente também o trabalho dos meus colegas e que o trabalho dos meus colegas escrito complemente o meu. E estás ao mesmo tempo a fotografar e a ouvir, a perceber o ambiente. Como é que tu te comportas? Por exemplo, uma coisa que eu tenho curiosidade, que é a escolha do sítio onde tu estás para fotografar, ou o ângulo como fotografas, se fosse de baixo para cima, de cima para baixo. E isso é uma coisa que tu pensas antes de fazer, ou instintivamente vais acompanhando o processo? Sim, eu costumo dizer que essa é a parte de brincadeira do nosso trabalho, que é, eu encaro cada vez que vou fazer uma situação dessas como um jogo e tenho que estar no sítio certo para o jogo acontecer ali à minha frente. Faz um reconhecimento do sítio? Sempre faço um reconhecimento de onde, pergunto sempre que possível aos seguranças do político, por exemplo, para onde é que ele entra no palco. Ele vem por onde? Por que porta? Cumprimenta quem? Aquelas pessoas, deixa aquele corredor, deixa aquelas escadas. Qual é o circuito no fundo? Exato, tento sempre saber esse... E dizem-te? Dizem, sim. As pessoas já me vão conhecendo. Não é nenhum segredo de Estado saber por onde é que entra o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. Há uma acessibilidade natural entre... Sabes qual é a porta, sabes qual é o elevador, como é que aquilo até funciona. Para o trabalho deles correr bem e evidentemente para o meu. E depois é uma questão de sorte, de facto, porque... vou-te dar 2 exemplos que aconteceram na mesma noite, muito rápido. Eu geralmente faço a entrada de um político, nunca faço a entrada de um político num palco de trás. Ou seja, eu faço a entrada do político à frente dele e depois, sim, se houver oportunidade, vou para as costas do político para apanhar o público que ele está a ver. Portanto, tu queres apanhar a expressão dele quando entra, portanto, quando vê o público, apanhá-lo de frente. Exatamente. Que é, lá está, a primeira emoção de espelho daquilo que está a acontecer. Exatamente.
para ter ali na fotografia a perspectiva fidedigna daquilo, da expressão e da emoção que é um político de facto estar, um político, seja outra pessoa qualquer, estar num anfiteatro com 300, 400 pessoas a aplaudi-lo, é uma coisa que enche qualquer ego de qualquer pessoa. E portanto, lá está. Isso transparece para a cara de qualquer pessoa. Ilumina-se os olhos, há um sorriso, há uma expressão corporal muda drasticamente. Confiança. Sem dúvida, confiança máxima. E depois aí, se houver oportunidade, vou para as costas do político para mostrar exatamente o que ele estava a ver. Lá está a narrativa da fotografia. Exatamente. E aí, nesta situação que eu te vou explicar, já foi no fim de campanha e eu já estava a fazer este modelo, ou o modelo inverso, que eu às vezes também começo pelo outro, começar pelas costas e depois ir. E eu confesso-te que agora vou fazer a primeira vez, vou fazer aqui, vou fazer de lado. Porque disseram-me que o candidato a primeiro-ministro, neste caso Pedro Nuno Santos, que foi a campanha que eu acompanhei, entrava pelo meu lado esquerdo, portanto eu pus-me do lado direito para fazer de frente à entrada de Pedro Nuno Santos. Enganaram-me, não me enganaram certamente de propósito. Trocaram-te as voltas. O candidato à última hora resolveu entrar para onde quis e pronto. E então entrou pelo meu lado, entrou pelo lado onde eu já estava. E eu queria fazer era o lado oposto. E quando ele entra, há uma mulher no lado oposto que invade o palco. Uou. Para vir ter com ele. E eu tenho a fotografia, sou a única pessoa que tem a fotografia de frente. A mulher a invadir o palco, a querer ir direta ao Pedro Nuno Santos. E vê-se a expressão de Pedro Nuno Santos com receio, não é? Agarrado ao púlpito, e a mulher com uma expressão muito aguerrida a querer ir ter com ele. Isso foi um rasgo de sorte, porque não era suposto eu estar ali, não era suposto eu fazer aquela imagem. E depois, mesmo à minha frente, não sei se recordas, houve várias interrupções nesse discurso. Isto foi na aula magna em Lisboa, e houve 2 ativistas do clima que subiram da plateia e começaram a declamar as suas reivindicações. Eu estava mesmo em frente a esses 2 ativistas, e portanto, mesmo que eu faça um estudo de mercado, digamos assim, um reconhecimento dos espaços, muitas vezes é na improvisação que está a nossa sorte. É no dedo no gatilho, o estar aberto, estar alerta, no fundo, ser testemunha profissional para conseguires apanhar esses momentos-chave. Notei nesta campanha eleitoral, eu já fiz alguma que outra campanha eleitoral, não com esta intensidade que tu fizeste, que voltaram a aparecer seguranças à volta dos candidatos, e seguranças de uma forma muito apertada, porque os seguranças estão sempre lá, discretamente, nós sabemos que eles estão lá, conhecemos, mas desta vez vi, por exemplo, quando no comício do Partido Socialista no Rosa Mota, no Porto, logo a seguir a Montenegro ter levado com a tinta na cabeça, que havia uma segurança muito, muito apertada. Isso sentia-se na maneira como tu estavas a fotografar, e em primeiro lugar menos acesso, imagino, para ti? Sim, sentia-se, e sobretudo ainda mais segurança quando o primeiro-ministro, neste caso ainda do Partido Socialista, e ainda o primeiro-ministro António Costa, estava presente. Esse exemplo que tu deste no Rosa Mota é um desses casos. Criou-se há uma bolha à volta do... E acaba por os próprios seguranças do primeiro-ministro, do António Costa, aparecerem na fotografia. Não, e certo, mas fazerem uma proteção também ao próprio candidato, que o candidato não tinha segurança, ele recusou ter segurança. Então o que sempre teve foram aquelas pessoas, geralmente homens um bocadinho mais... Segurança discreta. Exato. E do partido, não é uma segurança assumida. A partir daí, sempre que estava António Costa, a segurança era reforçada, não só para proteger António Costa, mas também Pedro Nuno Santos. Esse exemplo que eu te dei da aula magna, em que a mulher invade o palco, quem intercepta a mulher a escassos metros de Pedro Nuno Santos foram os seguranças do primeiro-ministro. Porque Pedro Nuno Santos não tinha segurança a esse nível. Tinha alguém que facilitava as saídas dos sítios, tinha alguém que facilitava ou que estava especialmente atento a algum tipo de tinta que pudesse vir, mas não tinha seguranças, não estavam armados, não faziam o papel de segurança como o corpo de segurança pessoal de um político em funções, como o primeiro-ministro tem. E esse desassossego, tu sentiste na campanha esse desassossego logo depois do incidente da tinta sobre os Montenegro? Sim, uma mudança drástica muito pouco. Pedro Nuno Santos arriscava bastante. Sim, até porque eles gostam muito de, lá está, de agarrar, de beijar, de nem todos, não é? Como é que o Pedro Nuno Santos funciona? Todos. Pedro Nuno Santos, curiosamente, a mim
deixou-me não desiludido, porque eu não me desiludo com políticos, é preciso muito para me desiludir com alguém. Ele tem uma boa imagem pública, Tem uma ótima imagem, e isso é reconhecido por todos os quadrantes políticos, e penso que é uma ideia generalizada, que é um homem muito bem parecido. Mas não te deu as fotos de emoção que tu esperavas? Não, mas não é tão dado ao povo como nós jornalistas perspectivávamos que fosse. É uma pessoa evidentemente muito mais dada do que Luís Montenegro, isso é... Que é mais discreto, mais reservado, exatamente, mais tímido eventualmente. Exatamente, mas nós tínhamos uma perspectiva, uma idealização de que Pedro Nuno Santos iria ser ali um coelho cedo da cartola, um homem do povo. Exato, e também algo tímido. Revelou-se um homem algo tímido. Provavelmente também, lá está, não ter muita experiência ainda de estar naquela posição, naquele momento, ser o foco das atenções. Provavelmente. Tu dizes-me que acompanhaste o primeiro-ministro Santo António Costa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho curiosidade. O presidente Marcelo é outra coisa diferente em termos de nessa relação com os públicos, nessa relação com a fotografia, com a imagem. Ele é muito é de conhecimento público. Todos nós já vimos imagens ou já assistimos. Provavelmente há poucos portugueses que ainda não o tenham visto ao vivo, e é muito, de facto, é muito dado aos afetos, é muito dado aos abraços e aos beijos e às selfies. Se me perguntas se é genuíno, acho que não sou a pessoa certa para te responder. Achas que há uma encenação desse quadro, dessa fotografia, dessa imagem, do tempo e do modo em que pode aparecer e com quem é que pode aparecer? Não digo que os afetos que tenha com outras pessoas sejam encenação. Há, sem dúvida, encenações em várias ocasiões. Por exemplo, lembro-me de uma ocasião muito específica em que Marcelo Rebelo de Sousa não falava aos jornalistas há imensos dias, estava no seu recato. Houve uma crise, estava a acontecer uma crise política com o João Galamba, e Marcelo Rebelo de Sousa sai pela porta onde estão os jornalistas de todos os canais de televisão para dar um passeio, para ir comer um gelado. E regressa ao Palácio de Belém com o gelado na mão e a comer o seu gelado. Portanto, claro que aí toda a gente no Palácio de Belém, e são muitos os funcionários que trabalham naquele palácio, toda a gente sabia que estavam jornalistas naquele portão. E é por aí exatamente que o Presidente da República sai, vai comprar o seu gelado e regressa. Se isto é encenação ou não, deixo para os ouvintes. Isso é curioso porque, sim, claro, se o Presidente quiser sair do seu palácio sem ser visto, como é evidente, é a coisa mais fácil do mundo, até porque há várias entradas e saídas do próprio palácio e pode ser sempre de uma forma discreta. António Costa, curioso também que, por um lado, tem esse ar diplomático, tem essa forma, por vezes, mais aproximada. Por outras vezes, quando fica colérico, quando fica zangado, nós vemos que ele ficou zangado, nós vemos que ele ficou colérico, e isso para ti, para fazer fotografias de alguém que reage dessa maneira, é uma celebração? Não, de todo, nunca é uma celebração na derrota ou na vitória de quem quer que seja, não é? Eu tenho de ser completamente neutro, consegues ser completamente neutro? Tenho de ser completamente neutro no trabalho, claro, sou um ser humano, portanto tenho as minhas convicções políticas, tenho as minhas convicções enquanto pessoa. Não, mas eu digo mesmo em termos de emoção, quer dizer, o facto de tu estares a fotografar alguém que está num funeral, ou pelo contrário, que está no meio de uma festa, numa festa de futebol, não sei se fotografas habitualmente jogos de futebol. Há contextos diferentes. Sem dúvida, e até o nosso próprio estado de espírito é completamente diferente, não é? Estando a fazer uma cobertura de um funeral, seja, por exemplo, o último grande funeral que eu fiz e que fiz a cobertura intensiva de tudo o que se passou, foi o funeral do presidente Jorge Sampaio. E aí, claro, nós temos que estar, até a nossa postura corporal enquanto profissionais tem que ser completamente diferente. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de estar no espaço e no momento tem que ser completamente diferente do que estar nas celebrações do título do Benfica ou do Sporting aqui bem ao nosso lado no Marquês. Vestes mais discretamente? Vestes com as mais escuras? Visto naturalmente com roupas mais escuras, por respeito aos familiares que...
já vão saber que eu lá estou, já vai ser um transtorno psicológico para aquelas pessoas saberem que eu lá estou, e portanto eu tenho que ser o mais discreto possível. Neste caso, roupas negras, roupas neutras, e depois mesmo a nossa postura. Eu agacho-me naturalmente para fotografar. Se for preciso, eu agachar-me, provavelmente num cemitério, num funeral. Mesmo a minha postura corporal vai ser muito mais digna do momento em que está ali a passar-se à minha frente. Portanto, tentarei ao máximo não fazer com que as atenções de repente se virem contra mim. Como é que se fotografa a emoção? Com muito respeito pelo tipo da emoção que estamos ali a fotografar, seja uma alegria extrema ou uma tristeza extrema. Acho que é muito fácil fotografar a emoção se tivermos respeito por aquilo que está a acontecer à nossa frente, seja uma coisa que nós concordemos ou que gostemos, ou exatamente o oposto, que nós não gostamos, não acreditamos, não queremos aquilo para nós nem para o nosso país, mas temos que respeitar que aquilo está a acontecer, e nós somos meros peões, somos meros peões da história, e portanto nós estamos ali a fazer parte da história, e o nosso papel na história é contar que aquilo está a acontecer. Olha, e a mostrar que aquilo está a acontecer. Eu quero ir a um exemplo extremo. Tu fotografaste dois momentos, já quero voltar à política para falarmos também dos Estados Unidos e do Brasil, onde fotografaste as campanhas eleitorais, mas tu fotografaste um exemplo, um evento extremo, que é o evento da guerra da Ucrânia. Como é que foi isso? Como é que foi esse? Como é que te preparaste e o que é que foste à procura e o que é que viste? Bom, não me preparei absolutamente em nada, porque eu, quando acordo para ir para a Ucrânia, a guerra ainda não tinha começado, e estou a caminho do aeroporto, começa a guerra. Portanto, foi uma preparação inexistente. Eu já iria para a Ucrânia de qualquer maneira, começasse ou não a invasão, e por acaso o meu voo era para dia 24, no dia em que começa a guerra. Bom, tu tens uma estrelinha. Não, mas aquilo foi... já se falava há muito tempo que a guerra poderia começar, a invasão podia ou não acontecer, e em reunião com os meus diretores, 2 dias antes, tomámos a decisão de vamos para a Ucrânia perceber se as pessoas têm medo que a invasão possa ou não acontecer, se acreditam que vai mesmo acontecer ou não, e portanto... vamos daqui a 2 dias para a Ucrânia. Foi isso que aconteceu. Para Kiev ou para Kiev, como agora se diz? Para Kiev, exatamente. Kiev é a maneira ucraniana de se dizer Kiev. Kiev é a maneira russa de se dizer Kiev. Ainda voaste diretamente para Kiev? Não. Assim que estou a caminho do aeroporto, o espaço aéreo, a guerra começa, os primeiros bombardeamentos começam, o espaço aéreo fecha automaticamente, e estamos a falar da meia da noite, 4 da manhã. Eu ligo imediatamente aos meus diretores. Uma das minhas diretoras atende imediatamente, diz: eu já sei, como é que nós vamos fazer? Vai ter ao jornal? Eu não vou ter ao jornal. É óbvio que eu agora temos que ir para a Ucrânia neste exato momento. Sentiste uma urgência, uma necessidade, uma vontade? Não, se já existia uma necessidade de ir para a Ucrânia antes, depois daquilo ter acontecido, mais ainda. E portanto deram-me a liberdade de marcar o que fosse preciso naquela meia hora para nós entrarmos na Ucrânia nesse mesmo dia. E foi o que eu fiz. E foste para onde? Fui para Munique, Cracóvia. Cracóvia, aluguei um carro e entrei de carro na Ucrânia, direto para Lviv, no dia 24. Tu és doido? Não. Não. Como é que se pesa o risco? Era a única maneira de entrar no país. E lembro-me perfeitamente que um dos diretores ligou-me, já 8 da manhã, 7 da manhã, e ligou-me e disse: Porfírio, já viste, pá, isto começou a casar, pá, se tivéssemos ido ontem, pá, estávamos lá, isto é um azar, e agora como é que vamos fazer? É pá, olha, daqui a bocado vai ter o jornal, temos uma reunião para decidirmos o que é que vamos fazer. E eu não vou dizer aqui o nome, para não ser deselegante. Olha, mas eu estou na escala, eu estou em Munique e vou apanhar um voo daqui a 5 minutos para Cracóvia, portanto não te preocupes que nós estamos na Ucrânia na mesma hoje. Chamou-me louco, mas tu estás aí, mas isto é um perigo. Eu disse: está tudo tranquilo, está tudo orientado. Eu já arranjei um colete antibalas, um capacete antibalas, neste caso 2 para mim e para a minha colega. Está tudo orientado. Eu alugo o carro, já aluguei o carro, chego ao sítio, tenho o carro à minha espera, entro na Ucrânia
E era muito importante jornalisticamente entrar na Ucrânia naquele dia. Claro. Levaste um fixer ou não? Só tive o fixer assim que cheguei, não é? Porque não houve preparação. Eu tinha hotéis e voos marcados para Mariupol. Já agora, no sítio. Já agora, para as pessoas que não conhecem como é que são estes trilhos, um fixer é alguém local, é um facilitador que nos ajuda, no fundo, a perceber a língua, a perceber o perigo, a perceber o que é que nós podemos fazer, o que é que nós não podemos fazer. Sem dúvida. Uma pessoa com contactos que nos diz: olha, eu preciso de falar com uma pessoa que tenha X conhecimentos de alguma coisa sobre alguém. Como é que se faz esse recrutamento de um fixer? É das coisas mais penosas que existe, porque, por um lado, é como se estivéssemos a fazer constantemente uma entrevista de emprego. Existem vários mecanismos para encontrar este tipo de facilitadores, como tu dizes. Grupos no WhatsApp, grupos no Telegram. Muita gente rapidamente ucraniana se mobilizou para ajudar jornalistas. Fazemos aí, portanto, pomos o apelo de jornalistas portugueses precisam de um fixer para de X dias a Y dias na cidade de W. E chovem-nos mensagens, e depois nós aí temos que, em conversações, perceber que tipo de conhecimentos é que a pessoa tem, que tipo de contactos é que a pessoa tem, e depois aí escolhemos as pessoas, se tem carta, se não tem carta, se tem carro. Quanto é que custa? É muito caro. Fazer uma cobertura de uma guerra é muito, muito caro. O que é caro? É caro, estamos a falar de 5.000 euros gastos por dia numa equipa de 2 pessoas. Em quê? 500 euros num motorista, 500 euros num fixer, 500 euros num tradutor, gasolina para o motorista, um seguro de saúde a rondar os 1.000 euros por dia, a alimentação a rondar os 100 euros cada um por dia. E cada vez mais caro, imagino. Cada vez mais caro, menos comida. E noite de hotéis, nós chegámos a pagar 600 euros numa noite de hotel. Entraste na Ucrânia e foste para onde? Para Lviv. Para Lviv, portanto aqui para a zona mais ocidental. Exatamente, onde fiquei uma semana e onde fiz aquelas fotografias e onde fui das primeiras pessoas a chegar àquela estação de comboios de Lviv, tão falada. Onde toda a gente estava a fugir. Exatamente. Eu lembro-me de estar nessa estação de comboios e ser a única pessoa com uma máquina fotográfica nas mãos. 2 dias depois, todos os jornalistas de todos os países do mundo, quase todos, não é? De todos os países, estavam lá a fotografar. Estavam lá, sim. E portanto foi muito curioso de ver até essa evolução jornalística, não é? De repente estás num sítio onde estás sozinho e onde és quase detido por teres uma máquina fotográfica, porque toda a gente está a desconfiar de ti. Porque é que estás ali com uma máquina fotográfica? Incluindo os locais, incluindo a polícia local? Sobretudo os locais e a polícia local. Nós éramos constantemente abordados pela polícia, pelo exército, nestes primeiros dias, estou a falar de dia 24 à noite, 25, 26, constantemente abordados, constantemente fiscalizados fisicamente. Ver o que é que tu tens, a ver a tua identificação, a maneira como as fotografias chegavam cá, não sei como é que... Não, a verem as fotografias na máquina, pedirem para ver a máquina, pedirem para desmontar a máquina para ver se seria mesmo uma máquina fotográfica ou um artefacto explosivo ou uma arma disfarçada de máquina. Portanto, eram muito ostensivos. Eu cheguei mesmo a ser detido na estação de comboios 2 dias depois por causa disso, porque estava a fotografar e houve 2 elementos do exército que achavam que eu não tinha autorização para ali estar, e teve que ser um colega da BBC a dizer que eu estava com eles, a acompanhá-los, a equipa da BBC, porque senão podia a coisa ter corrido bastante mal. Ser português é uma vantagem ou desvantagem nestas coisas? É uma vantagem enorme. Por 2 coisas, porque as pessoas ficam admiradas na Ucrânia, não é? Mas eu sinto isso em todos os países do mundo por onde passo, mas sobretudo na Ucrânia. Mas por que é que vocês estão aqui? Montes de gente a perguntar. Mas Portugal, na Ucrânia diz Portugália, em ucraniano diz Portugália. Portugália, porquê? Porquê que vieram para aqui um país tão pequeno? Porquê que isto interessa a Portugal? E isto é um bocadinho transversal aos Estados Unidos e ao Brasil. Aos Estados Unidos ouve-se imenso. Porquê que estão aqui jornalistas portugueses do outro lado do mundo? Sim, muitas vezes. E depois temos, de facto, parece um bocadinho clichê e parece ser até um bocadinho menor estar a comentar isto, mas de facto o Cristiano Ronaldo é uma porta de entrada para muitas coisas. É um visto diplomático. É um visto quase diplomático, exato. E as pessoas... que nós falamos de Portugal e as pessoas, muitas delas associam ao Cristiano Ronaldo, e existe logo aqui uma grande empatia
por isso. E depois os ucranianos têm uma vantagem que muitos ucranianos têm familiares ou eles próprios passaram ou têm uma história por Portugal. Familiares, mesmo que seja em 3º, 4º grau, têm cá um primo, têm cá um tio, uma mãe, um pai que da conhece. vaga dos imigrantes dos anos 90 que estiveram. Exatamente, dos anos 90, início dos anos 2000. Portanto, há muita gente que tem uma empatia grande por Portugal exatamente por isso. Em Lviv, eu não sei, ficaste depois em Lviv ou saíste e foste? Eu estive em Lviv os primeiros 8 dias, depois saí do país, fui à fronteira com a Rússia, esqueci-me o país. Foste para cima, para Kaliningrado? Não. Fui para a Finlândia? Finlândia, exatamente. A grande fronteira entre a Rússia e a Europa. E a Europa, exatamente. A Europa, quer dizer, a Rússia e a Europa, mas da zona da União Europeia. Exatamente. Então fomos para o norte, fomos fazer a reportagem na fronteira com a Rússia e depois regressei à Ucrânia para Lviv, mas aí foi só apenas passagem, dormi uma noite e fui diretamente para Kiev. E em Kiev, o que é que tu viste em Kiev? Em Kiev, pronto, eu já estive em Kiev várias vezes, sempre depois da guerra. Já estive em Kiev várias vezes durante muito tempo, 3 meses, 4 meses foi o tempo que eu mais tempo passei lá. E é bastante notório a diferença que existe no comportamento das pessoas, na própria vida em que as pessoas levam na cidade. Há uma sensação de guerra? No início sim. Nós não podíamos andar 400, 300 metros sem sermos fiscalizados, sem que o nosso passaporte fosse visto a pente fino, exatamente. Não havia 300 e 400 metros limpos sem checkpoints. Portanto, cada meio quilómetro que nós andávamos éramos fiscalizados, o carro, tudo muito fiscalizado. Havia logo no início recolheres obrigatórios, portanto nós não podíamos sair do hotel. O nosso hotel era selado pelos militares. Os militares iam pela parte de fora selar o nosso hotel e todas as pessoas eram proibidíssimas de sair. Os recolheres obrigatórios funcionavam para quê? Sobretudo para ver quem que eram os sabotadores, o que os ucranianos chamam sabotadores, que eram russos que estavam infiltrados na Ucrânia e que de alguma maneira estariam a ajudar as tropas russas a movimentarem-se na Ucrânia. A identificar os alvos, identificar pessoas. Exatamente. Portanto, quando eles viam, os ucranianos viam pessoas a andar no meio da rua em dias de recolher obrigatório, porque essas pessoas supostamente não se receberiam a informação do recolher obrigatório, eram presas, eram detidas e eram interrogadas à exaustão. E foi assim que a Ucrânia conseguiu prevenir e conseguiu prender vários espiões ou pessoas que estavam infiltradas na Ucrânia. Portanto, uma forma de os tornar visíveis, garantindo, lá está, selando, tu dizes, selando, literalmente selando a porta do nosso hotel. Nós não podíamos trabalhar nesse dia. Nós não podíamos sair do nosso hotel nesse dia durante 24 horas. O máximo tempo que eu tive em recolher obrigatório foram 48 horas. E nessas 48 horas nós estamos a falar de bombardeamentos constantes sobre a cidade, muito perto do nosso hotel, muito perto da zona histórica de Kiev. Eu estava no centro de Kiev, muito perto. Com medo que pudesse cair uma bomba por azar ou de forma deliberada? Em Kiev, curiosamente, eu não tive especial medo, apesar de ouvir bastantes vezes os bombardeamentos a acontecerem, até tiros. Ouvia-se muitos tiros logo no início, nos primeiros dias, mas onde eu tive mais receio e medo mesmo foi na zona sul do país, na zona de Odessa, na zona de Mykolaiv, e aí tive bastante medo e receio. Medo de quê? O que é que tu viste? Quer dizer, esta pergunta pode ser obviamente estúpida, mas o que é que te fez aí sentir um medo diferente do que em Kiev ou em Lviv? Foi sobretudo porque em Kiev nós sabemos que estamos ali numa zona central e que mal ou menos está protegida pelas defesas antiaéreas. Estás dentro de uma armadura. Exatamente. Estamos muito perto do Palácio Bankova, portanto ali à partida é muito difícil que caia um míssil, mas caiu muito perto até do nosso hotel. Há sempre mísseis que conseguem furar essa barreira. Mas a sul não existe essa proteção e os bombardeamentos são muito mais indiscriminados
do que na Zona Norte, ou seja, perto da capital. Portanto, pode cair em qualquer lugar a qualquer momento. Exatamente, e foi o que aconteceu numa das noites em que o nosso hotel esteve muito perto de ser totalmente destruído. No hotel onde nós estávamos, os vidros foram partidos. Portanto, houve ali uma noite de especial tensão. E nessa noite em especial deu-te para sair e para ir ver o pior da guerra, os mortos, os feridos? Sim, dava sempre para fazer isso. Nós estávamos lá para isso, não é? Infelizmente nós estamos para isso. Como é que se lida com isso? Lida-se bem no momento. Eu lido bem com isto no momento. Pões uma armadura, tu próprio? Sim, exato. Depois, quando chego ao hotel, quando chego a Portugal, é que tento lidar com essa informação e com tudo o que vi, que pode ser mais ou menos dramático, que foi bastante, e portanto. E depois escolhes aquilo que é mostrável e aquilo que fica só para ti. Sem dúvida, a edição é feita no local. Portanto, a edição, quando eu digo edição, é a escolha, não é? Portanto, muitas vezes não fotografo coisas que sei que não podem ser mostradas no jornal. Não fotografas? Não fotografo de todo. Há várias coisas que fotografo e que depois, em conversa com os diretores e tudo mais, percebe-se, ok, não faz sentido termos isto. E como é que tu lidas com essa dicotomia que é, por um lado, estás numa guerra e, portanto, estás obrigado, no fundo, a testemunhar aquilo e a ver aquilo que tem de pior uma guerra, e, por outro lado, o não mostrares aquilo que fotografares, no fundo, estás quase a branquear uma coisa que está a acontecer e que tu achas que há uma fronteira e um limite de não chocar, mas ao mesmo tempo estás a omitir uma determinada informação. É uma questão complicada, porque de facto nós podemos estar a omitir ou a camuflar aquilo que pode ter acontecido, mas nós temos que ter noção que somos o espelho daquilo que está a acontecer, e é por nossa causa que as pessoas vão ver e saber aquilo que está a acontecer, e temos que saber medir aquilo que queremos que as pessoas saibam, ou da maneira, melhor dizendo, da maneira que as pessoas vão saber. Onde é que está a fronteira? Eu acho que é a dignidade humana e a dignidade pelas pessoas que estão a sofrer. Não é preciso eu mostrar-te uma mulher completamente visivelmente violada. Não é preciso eu mostrar-te isso para tu perceberes a crueldade com que aquela mulher foi violada. Não é preciso eu mostrar-te uma criança com um tiro na testa para tu saberes a crueldade e a monstruosidade que é uma criança de 7 anos ou de 5 anos morta com uma bala na testa. Portanto, há aqui várias maneiras de contar e de mostrar, e é aqui que a fotografia e o texto se complementam bem, que é, há maneiras que em texto é completamente suficiente, basta para uma pessoa perceber a crueldade. Eu acho que a fronteira está na dimensão da crueldade. Eu acho que em nenhum jornal do mundo seria digno para aquela mulher que foi morta depois de ser violada nos seus órgãos sexuais com uma arma de fogo. Não é preciso tu veres isso para perceberes toda esta crueldade que eu acabei de dizer. E como é que tu consegues dormir depois à noite? Mesmo não mostrando isso para todos nós vermos, mas tu viste, tu estavas lá. Sim, ou seja, a crueldade é imensa, como é evidente, e é muito difícil de nós conseguirmos nos abstrair daquilo que vimos, independentemente da força ou da carapaça que nós tenhamos a priori. Mas consegue-se dormir com muita terapia, muito recurso a profissionais da saúde mental, e é uma falácia dizer-se que se sai de um cenário destes sem que o nosso cérebro saia de lá um bocadinho mais frágil e um bocadinho mais dorido.
e magoado, porque é praticamente impossível. Olha, fotografaste também movimentos de refugiados. Estou a lembrar-me sempre de uma fotografia de uma criança morta na praia, lá está, virada de cabeça para baixo, vestida com roupas ocidentais. Se calhar isso também nos ajudou muito a chocar. Fotografar as crises migratórias é também um grau de dor muito grande, ou pelo contrário, tu tens aqui um pé de dor e de fuga, mas por outro lado de esperança e de possibilidade para estas pessoas que estão a chegar aqui ao lado dos ricos e com maior bem-estar do que têm nos seus países de origem? Sem dúvida, a diferença é imensa, e sobretudo comparando com a Ucrânia. Como tu disseste bem, em 2015 fiz a crise de refugiados, a crise migratória de 2015, em agosto, setembro e outubro de 2015, quando estavam a chegar centenas de milhares de migrantes à Itália, à Grécia, à Hungria, Macedónia e Turquia. E a diferença é que de facto é isso que tu dizias, e muito bem, que é a chegada atribulada e dolorosa, mas a chegada a um país seguro. Sofreram muito para ali chegar, sem dúvida. Gastaram todas as suas poupanças, sem dúvida. Viram muita gente a morrer afogada ou em redes de tráfico humano, sem dúvida, mas chegaram. Até que eles são os sobreviventes, no fundo. Exatamente. E estão felizes dentro do possível por ali estarem. Apesar de estarem muitas vezes em condições deploráveis, em campos de refugiados sem o mínimo de condições, ou não, ou nas bermas da estrada. Eu estive na Hungria, muito perto da capital, onde os refugiados se acumulavam nas bermas das autoestradas, e a fronteira entre a Croácia e a Eslovénia era um autêntico campo de refugiados a céu aberto no meio de uma autoestrada. Imaginemos a coisa mais parecida que o visual para vos dizer é: imaginem um pórtico de portagem em que do outro lado é um país, do outro lado é o nosso país, e os refugiados acumulavam-se à porta desse pórtico de portagem. Porque não conseguiam passar, porque estavam a ser controlados? Exatamente, porque não conseguiam passar para o país seguinte. Portanto, acumularam-se ali milhares e milhares e milhares de refugiados durante dias e dias. Isto na Croácia. E a diferença é que estas pessoas estão ali de facto em condições deploráveis e desumanas, mas estão seguras. Sabem que ali não vão morrer com nenhuma bala, nem nenhum míssil que lhes cai em cima. Podem morrer por outras coisas, e morrem, mas ali sabem que não vão morrer por causa da guerra. Na Ucrânia vi o inverso. Vi as pessoas que estão a fugir ainda no país em guerra, que é um desespero totalmente diferente. Alguém que tenta entrar num comboio para conseguir sair de um país que está efetivamente em guerra, aquele território pode ser atacado. E aí é um desespero duplo, triplo, porque não sabem para onde é que vão, e se não saírem imediatamente dali, aquele sítio pode ser atacado e morrer. Portanto, há um terror iminente e permanente. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a grande diferença entre os refugiados. Estamos nas vésperas das eleições norte-americanas. Lá está Trump outra vez de volta. Tu estiveste lá a fotografar. Este é o mundo em que, por um lado, temos a guerra, é uma decisão política sempre. Por outro lado, temos a crise dos refugiados. Lá está também a desigualdade expressa. Lá na América, conseguiste... Percebe-se que isto está a acontecer no mundo, ou vivem numa frequência completamente diferente, e quando tu vais fotografar a América profunda, isso não se vê e estão a pensar noutras coisas? Não. A América tem mais com que se preocupar do que com os problemas europeus. A América profunda. Estamos cá longe, não é? Estamos cá longe. E portanto, não, na altura, na verdade, e isso notava-se muito na última vez que lá fui. Não se fala de guerras no Médio Oriente, não se fala nada disso no interior dos Estados Unidos. Fala-se das guerras internas,
fala-se dos ódios internos, e isso fala-se bastante e são bastante aguerridas. E prova disso foi o que aconteceu em janeiro no Capitólio. No Capitólio. Estamos a falar de perspectivas do mundo completamente diferentes, da América branca, racista e xenófoba, e a outra América, que é uma América onde há uma grande mistura de raças, de credos, francamente mais liberal. Sem dúvida. Sente-se esta tensão? Muito. No interior, por exemplo, eu estive no estado do Ohio, no interior desse estado, o racismo, a xenofobia é constante e é natural que isso exista. É quase um dado adquirido que aquelas pessoas são assim e admitem-no ser. Sim, a culpa é sempre do outro. A culpa sempre do outro, e geralmente é o outro que é negro, é o outro que é gay, é o outro que é. O outro que é diferente. O outro que é diferente, exatamente. O outro que é mulher. As mulheres também, sim, também. Também se vê em algumas partes, mas sobretudo o que é negro. Em Filadélfia, no estado da Pensilvânia, assisti ao que terá sido à segunda maior manifestação contra a morte de um negro pela polícia. O primeiro, George Floyd, que mobilizou o país e o mundo um bocadinho por todo o lado. E ali eu estava já em Filadélfia, na Pensilvânia, quando a polícia abate a sangue frio um homem negro, mata no meio da rua, e depois os dias seguintes foi uma matança a céu aberto da parte da polícia com os manifestantes e de parte dos manifestantes contra a polícia também, uma violência extrema, uma batalha campal nos arredores da cidade de Filadélfia. Isso parece quase um retrato de uma guerra civil em curso. Sim, uma guerra civil que durou 3-4 dias, mas que resultou em vários mortos, vários feridos, vários edifícios danificados, vários polícias também feridos, várias pessoas detidas, e portanto foram ali um pico de tensão durante 3 dias muito, muito intenso, que o que despoltou isto tudo foi a morte de mais um negro às mãos da polícia norte-americana. Imagino que fotografar os candidatos políticos nestas eleições seja um bocadinho diferente do que fotografar aqui. O acesso é naturalmente bastante distinto. Distância, imagino. Distância física. Ao contrário, por exemplo, de Joe Biden, eu toquei em Joe Biden. Tive literalmente a menos de 1 centímetro de Joe Biden, mas lá está, a diferença é que Joe Biden não era presidente ainda. Apesar dos Estados Unidos terem uma política de segurança interna bastante diferente da nossa, os perigos são bastante diferentes. Os candidatos, sejam eles presidente ou não, os candidatos têm ambos direito e obrigatoriamente têm que ter os serviços secretos a fazerem de segurança. Portanto, não é uma decisão deles, é uma coisa que lhes é imposta pelo Estado. Exatamente. A única diferença entre a segurança de Joe Biden e de Donald Trump, na altura em que Donald Trump ainda era presidente, a diferença é que Joe Biden não tem acesso às aeronaves da Força Aérea e Donald Trump tem, mas tem acesso a todo o tipo de carro blindado, os serviços secretos, seguranças pessoais. Isso tem igualzinho a Donald Trump. A única diferença é que Donald Trump fazia os seus roteiros entre comícios num helicóptero ou no Air Force One, e o Joe Biden tinha que ter o seu próprio avião. E já está um país gigantesco para fazer isso. Olha, nós estamos praticamente a fechar, mas o que é uma grande fotografia para ti? Bom, uma grande fotografia, eu, como te disse no início, sou mais jornalista do que fotógrafo, ao contrário de muitos fotógrafos, de quem admiro e gosto bastante, não tenho nada contra, mas eu não ando com a minha máquina fotográfica no dia a dia. Não vou de férias com a minha máquina fotográfica, não faço da minha máquina fotográfica a minha sombra. E por isso é que eu respondo à pergunta: para mim, o que é uma grande fotografia é uma grande fotografia que me diga, enquanto leitor, tudo aquilo que eu preciso de saber,